Estamos de volta e vamos continuar nossa conversa com o Dr. Ricardo Scrosch, médico ortopedista, especialista em quadril. Ricardo, seguindo nossa agradável conversa, gostaria de saber de você quais os maiores fatores de risco para as patologias do quadril. Muito bem. Bom, o quadril, por ser uma grande articulação, né, e por estar intimamente ligado ao aparelho locomotor, ele vai ser bastante influenciado tanto pela quantidade de movimento, excesso de carga, e aí abre um leque grande. Desde as atividades físicas, os esportes, principalmente aqueles que necessitam de muita flexão dos quadris, ou seja, muito agachamento com torções em cima do quadril. Aí inclui esportes como o surf, como o tênis, como o skate, alguns esportes de inverno que não são tão comuns no Brasil como o esqui, o snowboard, os esportes aquáticos, né? E também a carga de trabalho, né? Então, principalmente quem trabalha fazendo muita força, com carga e descarga, quem já tem um excesso de peso constitucional, ou seja, pacientes que têm sobrepeso ou são obesos. Mas eu diria que, do ponto de vista, quando falamos em artrose, o fator de risco isolado mais importante é a própria genética da pessoa, né? Tanto que nós temos pessoas que têm artrose já aos 30, 40, 50 anos, e observamos pessoas que têm 80 ou 90 e ainda não têm, ou se tem muito pouca. Muito pouquinho. No teu dia a dia do consultório, qual que é a tua principal queixa? O que você mais recebe, assim, de tua maior demanda? Joia. Muita gente pensa que é artrose, né? E a artrose, eu diria que é um forte segundo colocado. Mas, sem dúvida, a queixa mais comum são as dores do lado do quadril, essas dores que pegam a lateral do quadril e que têm na sua etiologia as principais alterações com a tendinite glútea e a bursite trocantérica. Essas são as mais frequentes, não tem idade de escolha. Pode pegar paciente desde muito jovem, mas tem ali o seu pico principalmente próximo dos 50 anos no sexo feminino, justamente por aquela alteração da bacia ser um pouquinho mais larga e pela diminuição da força dessa musculatura nos primeiros anos após o início da menopausa. E quando a gente fala de quadril, a gente já pensa em fêmur, claro. Possui a mesma função? O fêmur, ele é o maior osso do corpo humano e ele é parte do quadril, né? Sua porção proximal faz parte do quadril. Então, eu diria assim, nenhum é completo sem o outro, né? Então, o fêmur, claro, ele vai ter sua função também relacionada ao joelho, né? A extensão da perna. E o quadril já com movimentos bem rotacionais, mais amplos, mas o fêmur está presente nos dois lados. Então, é impossível a gente dizer qual é o mais importante, né? Entendo. E faz todo sentido. Quando a gente fala da fratura de quadril, que é algo que você falou muito grave, é algo que, né, a gente demanda uma atenção e um socorro de prontidão, o tratamento, somente cirúrgico? Eu diria que em 99% dos casos, sim. Tanto quando a gente fala em fraturas da pelve e do acetábulo, aí, né, entrando um pouquinho no lado técnico, que é um pouco até chato, né, a coisa muda um pouquinho. Tem muita classificação, tem que individualizar bem com relação ao paciente. Mas quando a gente vai falar da fratura do fêmur, né, encaixando no quadril, a fratura que a gente fala do fêmur proximal, nesse caso é praticamente 100%. Só não vai operar, não vai precisar da cirurgia um paciente ou muito debilitado, com a saúde extremamente ruim, cujo a cirurgia talvez ofereça mais risco do que a não cirurgia, e isso é raro, porque, graças a Deus, a maioria dessas doenças são controláveis hoje em dia, ou aqueles casos de uma fratura, assim, com muita sorte mesmo, uma fratura que não completou, quem sabe trincou um pouquinho o osso, mas não completou. Tirando isso, 99% vão ser cirúrgicas, né? não tem E a jeito. recuperação nesses casos cirúrgicos, Ricardo, que a gente sabe que tem toda aquela questão do pós-operatório, risco de trombose, né? E isso é um fator comum de todas as cirurgias, mas especialmente na do quadril. Existe alguma coisa assim, na recuperação, a gente tem que prestar mais atenção, isso é mais fácil de acontecer, tal complicação é mais comum? Como que seria a questão da recuperação pós-cirúrgica?
Legal. A recuperação das fraturas do quadril, elas não são assim as mais fáceis, né? Não é a mesma coisa do que quebrar a ponta de um dedinho, que às vezes vai melhor ali, mas elas também são extremamente importantes. O motivo principal de você operar o quadril, além de proporcionar uma condição, um alinhamento, um contato de osso suficiente para que a fratura cole, é retirar esse paciente do leito, né? Então, principalmente nas fraturas do fêmur proximal, que são mais frequentes na terceira idade, opera-se muitas vezes para que esse paciente não fique com uma dor insuportável deitado, que vai comprometer o funcionamento dos pulmões e do coração, né? Então, a gente diz que a fratura do fêmur proximal mata e mata por causa disso, mata por pneumonia, mata por trombose, né? O pós-cirúrgico, claro, tem que ter os seus cuidados, mas a gigante maioria dos casos são cirurgias em que logo após o paciente vai poder ficar de pé, vai poder pisar, né? Então, com isso, a gente vai minimizando os riscos. Trombose venosa é sim, tem o seu risco aumentado após grandes cirurgias ortopédicas e o quadril está dentro delas. Então, o exercício precoce é o que mais influencia na sua prevenção, seguido de alguns outros cuidados, como o uso de meias elásticas e alguns medicamentos para, popularmente falando, afinar mesmo um pouco o sangue para evitar que isso aconteça. Mas, assim, são riscos que a gente tem que controlar e tem que enfrentar. Acho que entender que toda cirurgia vai ter o seu risco é o ponto de partida. Entender que esses riscos podem ser controláveis, eles podem ser minimizados a ponto de realmente chegar próximo de zero e enfrentar, porque a fratura aconteceu, né? E a gente vai ter que batalhar para recuperar. Exatamente. Ricardo, você falou sobre os esportes que são mais comuns de acabar lesionando o quadril. E existe o contrário? Algum exercício, algum esporte que acaba sendo mais protetor? A gente sabe que exercício físico é bom sempre, mas existe alguma coisa assim, esse tipo de exercício acaba sendo melhor para o quadril, é algo interessante de se fazer, assim, eu não digo até questão preventiva, mas questão de saúde mesmo, assim, tem algo que seja mais recomendado? Joia. Essa pergunta realmente eu acho, nossa, muito importante. Eu diria assim, vamos dividir em duas situações. Para alguém que não tenha problema no quadril, mas que gostaria de se prevenir, pensar na prevenção músculo-esquelética, né? Claro, o movimento como um todo é sempre importante, você abordar tanto a parte de cima como a parte de baixo do corpo, lembrar que tem dois lados, não só o seu favorito, né? Mas eu diria assim, existem alguns músculos que são chaves, né? Então, quando a gente pensa em esqueleto e em aparelho locomotor, a gente pensa em fortalecimento de abdominal para proteger principalmente a coluna lombar, que é a nossa articulação de maior carga, né? Fortalecimento da musculatura glútea. Essa musculatura, quanto mais forte ela está, menor é a quantidade de energia que ela passa para dentro do quadril nos movimentos comuns do dia a dia. Então, ela ajuda muito na prevenção. E a musculatura da frente da coxa, principalmente o quadríceps aqui, que vai fazer o mesmo efeito de redução da carga total para os joelhos. E essas três articulações são as que mais têm artrose, né? Então, se você tiver que escolher entre fazer pouco ou fazer nada, garanta que esses três grupos estão sempre fortalecidos, que vão muito bem, né? Agora, pensando em quem já tem um problema na articulação, todo mundo que tem artrose ou tem um problema relacionado ao aparelho locomotor deve fazer atividade física sim, pelos inúmeros motivos de saúde, mas se puder poupar um pouco a carga nessas articulações, você vai ter menos dor e com isso vai se sentir mais prazer ao fazer atividade física. Então a gente recomenda, quem sabe, ir para a água, né, com a hidroginástica, com a natação. São maneiras de tentar evitar um pouco isso e principalmente evitar aqueles de maior risco, que vão precisar de muito agachamento, esportes de alto impacto, como futebol, como crossfit, que esses realmente vão judiar um pouco mais e não devem ser tão praticados ou tão incentivados por quem já tem algum problema. Já tem algum comprometimento. E quando a gente fala de prótese de quadril, que é um termo muito assim, as pessoas, é uma das cirurgias mais comuns, né, de quadril, quando a gente acaba falando em quadril, existe algum critério para a escolha de próteses? Existem tipos de próteses diferentes? Fala um pouquinho mais assim dessa parte. Eu sei que é mais técnica, mas eu tenho certeza que quem em casa assim tem essa curiosidade, porque existem realmente, eu coloquei uma prótese de cerâmica, eu coloquei uma prótese assim, assado. Então, Joia. como que é essa escolha pelo médico na hora assim, vai precisar de uma prótese, eu vou escolher tal tipo, porque isso, como que funciona? Agora você mexeu no meu calcanhar de Aquiles, porque esse é o assunto, acho que dentro do quadril, que a gente acaba mais estudando e acaba, obviamente, pegando mais gosto por ele, né?
Eu diria assim, a cirurgia de prótese do quadril, ela é considerada a cirurgia de melhor resultado no mundo, né? Então, isso foi publicado em 2007, quando ela ganhou o nome de a cirurgia do século. Então, foi feito um estudo que mostrou que entre o sucesso técnico avaliado pela equipe e o grau de satisfação do paciente e a quantidade de problemas que ela consegue resolver, ela acabou ganhando esse apelido carinhoso aí de a cirurgia do século. Então, sim, é uma cirurgia que é muito boa. Agora, como já dizia um grande chefe meu do passado, colocar uma prótese dentro de alguém, qualquer macaco bem treinado pode aprender a colocar. Agora, fazer essa prótese ficar realmente excelente para que ela resolva o problema de hoje e dure o máximo de tempo possível, aí é uma coisa um pouquinho diferente. Então, a escolha da prótese tem muito a ver com isso. O que nós observamos de principal nos últimos 20 anos foi a evolução da qualidade dos materiais. Então, sim, por exemplo, o advento da cerâmica, principalmente a cerâmica Delta, que reduz muito o atrito e aumenta a durabilidade da prótese, é uma coisa a ser considerada sempre. Casos de próteses com cimento ou sem cimento, aí já é uma discussão um pouco mais técnica, profunda. né? Um pouco mais profunda. Mas eu diria o seguinte, basicamente, quase todo mundo pode usar as duas. Quase. A gente vai individualizar isso pela qualidade do osso da pessoa. Perfeito. Se essa pessoa tem alguma alteração naquele ângulo que a gente conversou lá no começo, se o quadril é mais largo, se o quadril é mais estreito, algumas próteses podem vestir melhor o osso dessa pessoa. Então, não é porque um determinado momento vai ser melhor para o seu quadril que vai ser exatamente o mesmo para o meu. E aí entra a arte do cirurgião do quadril, saber encontrar essas diferenças e reproduzir o melhor possível o seu quadril original através de uma prótese. Maravilha, essa é a ideia, né? Ricardo, quero te agradecer mais uma vez a sua presença, foi bastante esclarecedor, foi muito bacana o nosso papo. E eu espero que você também aí em casa tenha gostado, porque foi bacana a nossa conversa, muito esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Ricardo. Eu que agradeço. E seguimos aqui com você na nossa rede Humaitá.